dia, irmãos, amigos, colegas que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube. Bom dia, estamos aqui para dar continuidade à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos com um tema bem relevante: edificarei a minha igreja. E tem sido muito bom estar com vocês, aprendendo mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade com a lição de número 12. A irmã Terezinha, semana passada, nos trouxe algo muito precioso. E hoje nós vamos dar continuidade às marcas da Igreja Verdadeira. E aí eu gostaria que os irmãos estivessem aí com suas Bíblias abertas, para que juntos a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar, amados? Pai celestial, nós te louvamos nesta manhã pela beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Deus, o nosso Pai e o fundamento da nossa fé. E nós queremos nesta manhã, Senhor, apresentar as nossas vidas diante do teu altar, para que possamos, Senhor, crescer cada vez mais em Ti, conhecer mais a Tua Palavra e termos intimidade contigo, Pai. Eu te peço, Papai querido, que o Senhor nos ajude a absorver, a Deus, esta lição, abra o nosso entendimento e que nós possamos aprender algo de Ti, Senhor, com excelência e poder aplicar na nossa vida cada dia, Senhor. Tudo isso é que eu te peço, Deus, e te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, amados? Hoje, então, nós vamos para a lição de número 12, as marcas da Igreja Verdadeira. Antes de mais nada, amados, para a gente partir para o versículo-chave que abre a nossa lição, eu gostaria de fazer um desafio aos irmãos, de não somente serem ouvintes da Escola Bíblica Dominical nesse momento de pandemia, que estamos longe, mas que você possa verdadeiramente examinar essa palavra. E eu desafio os amados a buscar cada versículo, cada parte da nossa revista é importante, é de extrema necessidade para que juntos a gente cresça nessa graça e no conhecimento do Senhor. O texto da lição, amados, é um texto que eu gosto bastante, que está em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, esse versículo que abre nossa lição, ele fala que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, o próprio Cristo é a base, o próprio Cristo é a pedra angular. Amém? E aí depois o segundo texto dessa lição, que é um texto também conhecido da igreja, está lá em Mateus, capítulo 7, do verso 24 em diante, até o 27, que também é algo muito relevante para a nossa lição. E está lá, no versículo 24 do capítulo 7, os dois fundamentos, e diz assim: todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa na areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amados, eu creio que a conclusão do Sermão do Monte, aquele que ouve a palavra do Senhor, será comparado como um homem prudente. Então, para que a gente abra essa lição e saber qual é a verdadeira marca da igreja de Jesus, a gente precisa entender isso. A gente precisa absorver esse texto de uma maneira assim diferenciada, que não há como a gente colocar outro fundamento.
Não há como a gente acrescentar algo mais além de Jesus. E isso é o perigo que nós corremos hoje, nos dias de hoje, onde nós entendemos que há uma oferta muito grande de tantas igrejas, de tantas portas que têm se aberto, mas nós precisamos ter esse filtro, nós precisamos estar sensível ao que a palavra diz. Não podemos ter outro fundamento que não seja Jesus, a pedra angular. Amém? O alvo dessa lição, amados, né? O que eu e você, quanto igreja do Senhor, precisamos entender a partir dessa lição. Nós precisamos entender a partir dessa lição e saber o que? Conhecer quais são as características essenciais da verdadeira igreja. Ou seja, quando a gente fala de marca, né? É a marca da igreja. Qual que é a relevância, né, desse texto, dessa palavra para nós hoje? O que é marca, né? O que traz? É a etiqueta, é a cicatriz do produto. E qual tem sido a minha marca e a sua marca quanto igreja do Senhor? Então, a partir dessa lição, nós já sabemos, mas vamos fortalecer isso dentro de nós, né? Conhecer quais são as características essenciais da verdadeira igreja. Sentir, ter a convicção que é uma ovelha regenerada por Cristo. A regeneração em nossas vidas, né? As pessoas que estão dentro dessa entidade, dessa comunidade, ela precisa ser diferente. Ela precisa de fato, de verdade, ter essa convicção que ela não pode mais ser como ela era antes de conhecer a Cristo. Por quê? Porque Ele é o fundamento da nossa vida. E a partir do encontro com Jesus, nós somos regenerados e somos a cada dia até a volta do Senhor Jesus. E por fim, o terceiro alvo dessa lição é ponderar se a própria igreja demonstra possuir essas três marcas, ou seja, o que vem a ser ponderar, você examinar, você prestar atenção, pensar excessivamente se você tem demonstrado essas três marcas que fala sobre a igreja. E aí a gente pensa com carinho nisso. Será que eu tenho carregado essas três marcas da igreja? Né? E quais são essas três marcas da igreja? Né? A fé, esperança e o amor. E aí nós vamos transcorrer aqui, eu convido os irmãos aí a pegarem várias traduções bíblicas para que fique mais claro, para que fique mais leve o estudo, né? Tantas palavras difíceis, muitas vezes a gente fala, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia porque são tantas palavras complicadas, palavras que eu nunca ouvi. Pega um dicionário, irmãos, né? Dicionário, hoje a gente tem esse acesso fácil, mas vá atrás dessas palavras para que se torne mais fácil. Trabalhe com várias traduções bíblicas, isso vai facilitar bastante o seu estudo. E amados, para a gente entrar aí, a introdução da revista diz assim que quando se fala igreja, né, principalmente nessa era presente que estamos vivendo, é extremamente necessário a gente acrescentar um adjetivo que qualifique como verdadeiro ou falso. Nós não vamos aqui aprender como julgar determinada denominação A, B ou C, se é ou se não é. Eu creio que essa lição ela vem primeiramente para que a gente possa ver em nós, né, em particular primeiramente, em mim. Porque automaticamente quando você tiver essa condição de perceber você primeiramente, vai ficar mais fácil. E não com poder de julgamento, porque nós não somos melhor do que ninguém, nós não temos o porquê julgar a entidade A ou B, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar essa condição de podermos saber o que é de Deus. Aquilo que é de Deus permanece, aquilo que é de Deus é verdadeiro, aquilo que verdadeiramente vem da parte de Jesus, ele jamais vai ser aniquilado, porque Jesus é o fundamento e nós não vamos colocar outro fundamento além desse
que é Jesus e que já foi posto como a pedra angular, como nós lemos no primeiro versículo. E para nossa tristeza e vergonha, há uma facilidade muito grande, sem precedentes, ou seja, sem pensar como vai ser o futuro, de se produzir e multiplicar a igreja nos dias de hoje, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o seu próximo, né? Relacionado a simplesmente fazer que se abra mais uma porta, mas esquecendo do avanço do reino de Deus nessa terra. E a questão de a multiplicação dessas entidades, dessas portas de igreja tem se aberto com uma grandeza assim assustadora, mas também tem gerado muita confusão no meio do povo de Deus, porque o marketing, né, irmãos, é algo assim muito perigoso, ou seja, o que tem se ofertado como produto de igreja cristã ou igreja evangélica, isso é muito perigoso. E como saber se determinada igreja é fiel aos princípios do cristianismo? Né? Por isso que nós precisamos sempre estar estudando. Não é para que a gente vá julgar, para que a gente aponte o dedo, mas para que a gente possa perceber qual o verdadeiro fundamento que tem sido pregado nessa igreja. Então, nós temos essa incumbência, amados. E o primeiro tópico da nossa lição é Cristo como fundamento, né? Eu vejo que hoje cada geração ela é responsável para detectar como e onde se manifesta o falso cristianismo e combater com as armas do evangelho. E uma das formas de descobrir as marcas da igreja verdadeira é vivenciá-las, né, a cada dia. E por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa ver se nós, primeiramente, como eu falei, nós temos vivido isso, se nós temos a marca da verdadeira igreja. E aí nós vamos dar sequência ao nosso estudo, amados. Já lemos Mateus, né, capítulo 7, verso 24, algo muito importante que diz lá sobre o fundamento que é Jesus. A verdade é que toda casa construída sobre outro fundamento que não seja a rocha, que é Cristo, desmoronará. Um dia como um castelo na areia, sob a tempestade, e não resistirá diante do juízo de Deus. Né? Não adianta você só ter a capa, né, de igreja, você ter a roupa da igreja, você ter só a aparência, porque um dia, né, a conta vai chegar. Então a gente precisa prestar bem atenção no que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, amados, nos traz também algo que vai nos ajudar bastante a compreender. É um texto que eu gosto bastante e que a gente devia ler mais também. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, que diz assim, no verso 11: Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, amados, aqui o que diz? Que ninguém pode pôr outro fundamento. Toda vez que você ver uma entidade, né, uma porta aberta, que pregar Cristo e mais alguma coisa, cuidado, fique atento. Então é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o fundamento. Ele é a base, Ele é o que está nos sustentando. Ele é a pedra angular. Amém? Então nós precisamos entender isso com muita certeza no nosso coração, né? Que não há outra maneira de sermos edificados a não ser através sobre este fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Sendo ele o próprio Cristo, a pedra angular.
Efésios 2:20. Segundo tópico dessa lição, os membros são ovelhas regeneradas. Isso também é importante, né? Desde os tempos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, levam a vida cristã como se fosse uma ficção, né? Um teatro, uma telenovela e em quem melhor representa, maior destaque terá. A proposta do Evangelho é de transformar em filhos de Deus e não em atores. Eu creio que isso também é de grande relevância para as nossas vidas. É extremamente necessário nós estarmos atentos a isso, né? O apóstolo João registra as palavras de Jesus que afirmam: a isto respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Um pouco mais adiante, Jesus a reafirma: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. João 3:5. Então, não adianta apenas, amados, ter pele de ovelha, ter aparência de ovelha, olhar de ovelha. Não há nenhum valor em ser descendente de Abraão, né? Como está registrado lá em Mateus 3, 9 e 10. Revestir-se de roupagem religiosa não transforma as pessoas. Como Jesus, né, asseverou isso: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, ele já está nos céus. Mateus 7:21. Então, nós também conhecemos bastante esse texto, né? Falamos muito sobre isso, mas deveríamos começar o dia sempre lembrando dessa verdade, que não adianta só termos semelhanças, aparências, mas precisamos, em espírito e em verdade, precisamos ser pessoas regeneradas. É isso que o Senhor procura em nós, porque um dia, quando nós chegarmos na presença do Senhor, e eu creio que é o desejo de todos ver o Senhor face a face como Ele é, sermos reconhecidos pelo Senhor. Como a própria palavra diz, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? E nós vamos ter essa sensibilidade de conhecer aquilo que verdadeiramente vem do Senhor. Desde os tempos bíblicos, né, muitas pessoas, infelizmente, levam a vida como se fosse uma ficção. E a proposta que o Evangelho tem para os filhos de Deus é que nós não nos tornamos atores no curso desse mundo, né, no curso dessa nossa vida. A igreja é composta por pessoas que passaram pelo batismo, né? A irmã Terezinha enfatizou muito isso a semana passada, a questão da importância do batismo, daquilo que representa. Quando a pessoa sai da água, ela sai com roupagens novas, né? Morreu para o velho homem e nasceu de novo, ressurgiu uma nova vida. Uma pessoa pode até frequentar uma igreja assiduamente, cantar louvores, pode orar bem, falar bem, participar do coral, ministrar a aula na escola bíblica, orar em voz alta, contribuir, dar seu dízimo, pregar de forma eloquente, fazer evangelismo, mas se ela não tiver passado pela experiência do novo nascimento, ela vai encontrar problemas. Ela pode correr o risco de passar por isso, né? De um dia chegar, Senhor, Senhor, e o Senhor falar assim: olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então eu creio que isso vai ser muito triste, amados. Porque é muito triste quando nós pensamos que somos íntimos de alguém e verdadeiramente nós não somos. Nós não temos proximidade, nós não temos afinidade. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós tenhamos afinidade com Ele, que nós tenhamos proximidade, que nós tenhamos intimidade com o Senhor. Então isso é muito importante, amados, para nós hoje e todos os dias da nossa vida, a gente entender isso, que o Senhor quer muito mais, né? O Senhor quer que nós possamos absorver o máximo dessa lição e a cada dia a gente entender o propósito da igreja, a relevância que isso tem para o crescimento do reino de Deus.
Seria muito importante, irmãos, que a gente tivesse esse anseio, esse desejo de conhecer mais esse manual de vida que nós temos em nossas mãos. A Bíblia é, irmãos, né? De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma enciclopédia de tudo que vocês podem imaginar, né? Tudo que você imagina, biologia, ciência, nós temos tudo contido na palavra de Deus. O ser humano, a pessoa que tem afinidade com essa palavra, ela abre assim um horizonte na sua vida de entender de tudo um pouco, porque a Bíblia fala isso, a palavra de Deus nos traz isso, e muito mais nos prepara a sermos a igreja com as verdadeiras características de Jesus, porque é através da palavra que nós conhecemos a Jesus de fato e de verdade. E o terceiro tópico da lição diz que fé, esperança e amor são suas principais virtudes. Né? Essas três palavrinhas, fé, esperança e amor, traduzem as principais virtudes da Igreja do Senhor aqui nessa terra. E vamos analisar de forma especial o primeiro tópico, que está lá em 1 Pedro, irmãos. Um texto maravilhoso também, um texto que a gente se delicia, né, quando começa a ler as principais virtudes da Igreja do Senhor. Primeiro tópico, a fé. E o que nos traz 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante, que diz assim: louvor a Deus por uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardado mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exultai, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes o visto, o amais. Embora não o vedes agora, mas crede neles e exultai com gozo inefável e cheio de glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? Também esse texto, irmãos, nos traz um monte de palavrinhas difíceis, né? Meio no começo ele diz assim, versículo 4, uma fé, né? Uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível. Ou seja, essa herança que Jesus nos proporcionou, né? Que está guardada para cada um de nós, incorruptível, incontaminável, imarcessível, ou seja, que não se pode contaminar, que não se pode ser dilacerado, que não se pode acabar o seu vigor, digamos assim. Então, amados, essa riqueza da graça de Deus foi ofertada a mim e a você. E quando o texto traz aqui, ele fala no versículo, né, a função da fé. Por que nós precisamos ter essa característica? Porque a fé é o que nos move, amados, né? Essa palavra tão pequena, mas de uma importância tão grande para nós. A partir do versículo 3, o apóstolo discorre sobre o que Deus fez por nós por intermédio de Jesus. Ele afirma que somos guardados pelo poder de Deus. No mesmo verso, todavia, diz que isso é mediante a fé. Parece que no conjunto de tudo isso, o que é extremamente necessário para que o homem chegue à salvação, um espaço a ser preenchido por ele, que não se preenche com obras, mas somente com fé. Guarde isso no seu coração, irmãos, né? Que só se preenche, né,
com a fé. Então é extremamente necessário que a gente guarde isso, né? Isso é a função. E o valor? O valor é comparado ao ouro, que é considerado como a posse mais preciosa, perecível, mesmo depois de passar pelo fogo, né? Passar pelo processo do fogo, né? Para ser purificado de todas as impurezas. O valor da fé supera, né, desse metal precioso. Os benefícios da fé são eternos, enquanto os do ouro é temporal. São temporais, né? Desculpe. Somente uma cegueira espiritual profunda pode explicar porque o homem corre avidamente à busca do que o ouro oferece na mesma proporção em que abandona os benefícios da fé. O terceiro, o objetivo da fé. Qual que é a finalidade da fé? A salvação da alma. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem um tempo de validade, né? Não haverá necessidade de termos fé no céu, mas aqui nessa terra, enquanto vivemos, vamos precisar ter fé. O tempo em que a fé é necessária vai do dia da nossa conversão até o dia do nosso encontro com o Pai, com o Senhor Jesus. Quando esse dia chegar, no meio de muito regozijo, o objetivo da fé estará concretizado. Vai ser o nosso prêmio, o nosso galardão. E segunda marca da igreja, a esperança, né? Romanos 8:24 e Tessalonicenses 1:3. O que diz, né? Lá em Romanos 8:24, né? A esperança. Romanos 8:24 diz assim: pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se não vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem, né? Então aqui, quando fala nesse tópico da esperança, tem um teólogo aqui, Ward Marshall, define a esperança como a expectativa confiante que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações e os sofrimentos até chegar à bem-aventurança futura da sua presença. Nessa esperança fomos salvos, Paulo diz. A respeito desse versículo, a Bíblia Shedder, né, lá no rodapé, observa de forma apropriada que somos salvos na esperança, não por esperança. A salvação é pela fé. Há uma expectativa que atravessa o coração da igreja de que todas as promessas de Jesus se concretizarão em breve. Essa sensação nos mantém confiantes enquanto vivemos em um mundo hostil e mau, uma vez que a esperança está baseada nas promessas registradas nas Sagradas Escrituras, torna-se um poderoso combustível para a igreja em sua peregrinação aqui na Terra. Quem pode nos desanimar se o que nos espera é um futuro glorioso, né? Uma promessa que nós sabemos que vai se cumprir. Essa é a nossa expectativa, irmãos. Esperar naquilo que nós temos a certeza do que vai acontecer e que o futuro glorioso há de ser revelado para mim e para você. Nada do que os olhos já viram se compara com aquilo do que Deus tem reservado para mim e para você. Essa é a nossa bendita esperança, a razão pelo qual devemos enfrentar as adversidades, os contratempos, os conflitos confiadamente, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E aí nós falamos aqui, irmãos, que fé, esperança e amor são principais virtudes da igreja, são a marca, a característica da igreja de Jesus aqui nessa terra. E falamos isso, né, muitas vezes da boca para fora, mas nós precisamos entender que o amor, né, a tudo, ele está acima de todos esses três. O amor, né, 1 Coríntios 13, que nos traz a excelência do amor. Né, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Vimos que a fé e a esperança têm um raio de ação dentro da linha do tempo. Chegará um momento em que ambos perderão o sentido da existência. O amor, todavia, é eterno e jamais acabará. 1 Coríntios 13:8.
dado sua extensão de existência e valor intrínseco, ou seja, né, o valor principal, o valor maior, o amor é superior, a fé e a esperança. Sem o amor, não há significado em nada do que fazemos, nem mesmo do mais alto grau de doação ou sacrifício. Sem amor, o exercício das nossas capacidades especiais recebidas de Deus fracassa no cumprimento de suas funções, porque nós sabemos que foi pelo amor que Jesus entregou a sua própria vida por mim e por você. E por isso que Ele é o fundamento, porque não temos como ir contra essa verdade tão grandiosa que foi por amor que Jesus se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você. Apenas na vida de Jesus podemos ver o amor sendo praticado em todas as suas dimensões. Não bastante é o amor que deve coordenar nossos relacionamentos, como está Romanos 12, 9 ao 21. A fonte do amor é Deus Pai e o Espírito Santo. O derrama em nossos corações. Por isso, ao falarmos sobre o amor, temos a sensação de termos em nossas mãos sujas e imperfeitas uma joia rara, beleza e um profundo valor. Amados, o amor de Deus nos constrange. Paulo fala isso. E por isso nós estamos aqui hoje, por amor. E nós precisamos, amados, reconhecer essas três virtudes da igreja: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todos é o amor. Que a gente possa, com muita alegria no coração, meditar em 1 Coríntios capítulo 13, que fala da suprema excelência do amor, e que a gente não fique só lendo, mas que a gente pratique isso, e que a gente busque ter essas marcas muito evidentes em nossas vidas, para que o reino de Deus possa se expandir nessa terra. Hoje nós temos visto esse marketing falso, oferecem igrejas como produto. A graça de Deus, amados, não é um produto. O amor de Deus não é um produto. Mas nós temos que entender que isso é vida, é fôlego de vida. A fé que nos move, a esperança que nos move, o amor de Deus que nos alcançou, que é a pedra angular, Jesus. E por isso que nós precisamos entender que tudo isso não está à venda, que tudo isso não tem como nós termos somente aparência, é algo muito profundo, porque Jesus deu da sua própria carne, Jesus sentiu na sua própria carne, como homem, ele sentiu a dor do nosso pecado. Então nós precisamos absorver isso com muita intensidade. Jesus é o próprio amor. E nós temos que buscar a cada dia, eu e você, entender isso. Toda vez que eu ministro uma lição, eu pego primeiro para mim. E eu fiquei me perguntando: Pai, eu preciso mais, eu preciso de uma porção dobrada de fé, de esperança, e eu preciso amar mais, e preciso entender que eu sou muito amada pelo Senhor, que foi com amor eterno que o Senhor me amou e que o Senhor me ama, e por isso eu preciso ter essas marcas em mim. Eu preciso que as pessoas reconheçam isso para que teu reino venha expandir. Cristo nos amou primeiro. A campanha aí de missões, nós estamos passando por isso. Algo maravilhoso, porque Ele me amou primeiro. Então, vamos em frente, irmãos. Eu convido você. Trago aqui a conclusão dessa lição. Essas marcas mostram como é a igreja do Senhor de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo em que nos servem de referência para nos nortear a nossa caminhada quanto igreja cristã. Se por um lado, por meio delas, nós vamos detectar quem não é igreja, por outro lado, nós podemos saber o quanto estamos perto ou longe do ideal de Deus para nós, para mim e para você, e que a gente possa fazer essa oração. Pai, qual é o ideal de fé para mim? Qual é o ideal de esperança para mim?
qual é o ideal de amor para mim. Aqui, amados, o ideal está contido aqui na palavra de Deus. E que Deus abençoe vocês grandemente e que vocês possam ser encorajados nesta manhã a buscar em cada versículo, você que tem a revista ou você que não acompanha com a revista, mas que tem esse desejo de saber qual é o ideal de Deus para você em questão de fé, esperança e amor, nos procure. Procure alguém que tenha uma Bíblia e vá atrás. Eu encorajo a você a conhecer a verdadeira marca da Igreja do Senhor aqui na Terra. Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus venha completar aquilo que faltou, aquilo que não saiu da minha boca, mas que saia da boca de Deus, direto aos seus ouvidos. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço, irmãos. Um bom domingo para todos.